Olá, estudante. Eu espero que todos estejam bem, né? E acompanhando as atividades que estão sendo propostas aí dentro da nossa disciplina. Nessa semana, nós vamos conversar um pouco sobre as teorias da aprendizagem e a importância dessas teorias, né, para o processo de ensino e aprendizagem. Tá? A partir do estudo, né, dessas teorias é que a gente torna mais fácil da gente entender algumas coisas dentro do processo educacional, né? Por que uns alunos aprendem mais rápido do que outros? Por que uns aprendem e outros podem não aprender, né? Por que alguns professores obtêm mais sucesso no ato de ensinar do que outros? Ou até mesmo, né, compreender aí por que algumas matérias são mais fáceis de ser aplicadas a algumas coisas e outras são mais difíceis? Por que os alunos consideram essa facilidade? Tá? Então, assim, por isso, enquanto docentes, é muito importante a gente estudar essas teorias, né, da aprendizagem. E aí a gente vai apresentar um pouquinho, uma introdução nesse tema, e por isso é muito importante, né, depois que você venha complementar aí seus estudos, né? E mesmo que você, assim, não tenha ideia, né, não queira ser professor, é importante esse conhecimento, né? Ele está para além desse espaço da sala de aula, para além da questão da docência, né? Então vamos começar um pouquinho aí falando, né, sobre essas teorias da aprendizagem, né? O físico e educador Marco Antônio Moreira, né, ele tem alguns estudos nessa área, na área das teorias da aprendizagem. Por isso nós iremos apresentar inicialmente a divisão que o Marcos Moreira fez, né, que é uma divisão que está dentro do livro dele de teorias de aprendizagem, tá? Ele divide essas teorias em três, na questão comportamental, cognitiva e humanista. E para uma melhor aprendizagem de vocês, eu achei melhor pegar cada uma dessas aprendizagens, né, e colocar num slide para vocês terem uma noção assim geral de cada uma delas, ok? Então vamos começar com a teoria comportamental. A teoria comportamental, principalmente aquelas teorias que são consideradas clássicas, elas compartilham pelo menos três características. A primeira é que elas buscam uma objetividade impecável. A segunda, elas explicam o comportamento em termos moleculares. Isso quer dizer o quê? Que elas associam ali estímulo com resposta. A terceira é que elas fazem poucas referências às intenções de comportamento, exceto no que se refere a necessidades e impulsos específicos. E de uma maneira geral, a teoria comportamental, ela tem destaque na ideia de que o comportamento pode ser controlado. Por isso, corriqueiramente, eles se utilizam, né, de fazer referência a essa teoria, eles gostam de usar palavras como estímulo, resposta, condicionamento, reforço, a questão do objetivo do comportamento que você tem por trás. Já as teorias cognitivas, elas surgem de uma reação às ideias do behaviorismo, né? Que o behaviorismo, ela é comportamental. Então, no que elas acreditavam? Elas acreditam que essa aprendizagem é um processo através do qual uma pessoa adquire novos insights e estruturas cognitivas, ou existe uma mudança nessas antigas estruturas. Então, a aprendizagem, ela vai ocorrer quando o indivíduo busca em seus conhecimentos antigos suportes para aprender novos conhecimentos que passam a gerar uma mudança nessa estrutura cognitiva existente. Ou você vai desenvolver novas estruturas. Por exemplo, quando a gente está ali aprendendo a questão do estudo da matemática, a tabuada de 9, você não vai logo aprender a tabuada de 9. Você busca conhecimentos antigos que você tem, que está relacionado à tabuada de 2, tabuada de 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Para aí, consequentemente, você vai desmistificar essa ideia de que a tabuada de 9 é uma tabuada difícil, tá? E nós temos comportamental, cognitivo e agora a humanística. O que a humanista quer? A gente pode dizer que ela vai enfatizar essa questão das relações interpessoais, a questão da construção da personalidade do indivíduo, do ensino centrado nesse aluno, né, em suas perspectivas de composição e coordenação pessoal, tá? Dessa realidade, bem como a sua habilidade de operar, de ser um ser integrado. Então, ele leva em consideração, por exemplo, ideias como o aprender a aprender, a questão da liberdade da aprendizagem do aluno, a questão da centralidade do ensino do aluno e o crescimento pessoal que esse aluno tem, né? Então, ela deve considerar aí, dentro dessa abordagem, ela vai pensar primordialmente nesse aluno, né? O que esse aluno quer, o que esse aluno pensa, tá certo? Então, como é que ele se percebe,
tá? E aí ela se percebe o aluno como um ser livre, tá certo? Então ele pode fazer escolhas de acordo com cada situação que ele está inserido. É importante, né, para a realização pessoal, para a autorrealização e para o crescimento pessoal do aluno, tá certo? Então o que a gente vai? A gente viu nesses 4 primeiros slides, a gente viu que as concepções gerais dessas teorias. Então, a partir de agora, eu selecionei alguns desses autores que estão relacionados a essas teorias para a gente se aprofundar mais um pouquinho dentro dessa área, tá certo? Então, vamos começar aí falando do behaviorismo, né? Então, assim, o behaviorismo, ele surge ali no início do século XX, tá? Tendo como um projeto, assim, digamos, um projeto muito ambicioso, né? Porque ele objetivava controlar, predizer e modelar o comportamento humano. Quem que é referência aí dentro desse estudo comportamental aí do behaviorismo? O Watson e o Skinner. O Watson, ele acreditava na predição e no controle do comportamento humano. Ele vai ter como objetivo principal de seus estudos aprender métodos gerais e particulares que possibilitassem, né, controlar esse comportamento do indivíduo. Ele acreditava também que o condicionamento apropriado, qualquer criança que for condicionada, ela poderia ser um médico, podia ser um jurista, podia ser um doutor, podia ser um artista, podia ter qualquer profissão. Só que esse pensamento dele, ele desconsiderava, por exemplo, esses fatores hereditários, fatores biológicos e até mesmo a questão dos fatores sociais, que têm um impacto direto nesse resultado. Né? Já o Skinner, ele foi fazer uma observação na sala de aula da filha dele mais nova, né? E aí, dentro dessa observação, ele concluiu que as atividades que eram propostas pelos professores não apresentavam um grau de dificuldade adequado à capacidade dos alunos. E, ao mesmo tempo, ele diz assim, ó, um único professor com 20, com 30 alunos, sozinho dentro dessa sala de aula, ele não vai conseguir exercer as funções dele corretamente. E aí ele cria a famosa máquina de escrever. A máquina de ensinar, né? Quer dizer, então o que essa máquina propõe? Ela ia propor problemas matemáticos de ordens aleatórias. Então, o Skinner acreditava que essa máquina de escrever, os professores, a partir dela, iam conseguir exercer de uma forma mais adequada o papel deles dentro da sala de aula, que é um papel muito mais intelectual, muito mais cultural e afetivo para o aluno. Então, na percepção dele, a máquina facilitava a supervisão, ela respeitava o ritmo da aprendizagem do aluno, ela fornecia uma retroação e um reforço na sequência, permitindo o desempenho do aluno, permitindo que ele se organizasse, permitindo a hierarquidade, né, dos conteúdos, entendeu? Além de se tornar algo muito atrativo para o aluno. O aluno ficava motivado na percepção dele com a questão da máquina, né? Aí a gente sai um pouquinho da ideia do comportamental e a gente vai entrar no cognitivo. E aí o cognitivo a gente vai ter o mais famoso, assim, nós vamos ter a abordagem piagetiana, né? Piaget, ele influenciou muitos professores e ainda hoje ele influencia muitos professores ao redor do mundo. Ele chama a atenção para essa evolução do conhecimento lógico, né? E a resolução de problemas. Ele vai nos auxiliar no planejamento das atividades, na questão da estimulação das estruturas cognitivas dessas crianças, né? Então, na perspectiva de Piaget, aprender nada mais é do que substituir essas respostas que estão generalizadas por respostas muito mais complexas. E aí o George Jobs, que foi até o texto que eu indiquei para vocês, ele destaca 6 apontamentos sobre os estudos de Piaget que eles devem ser considerados. O primeiro apontamento é que o indivíduo precisa expressar o que sente, se ele se sente livre, né? E isso ele faz através da fala, quando as suas ideias estão consolidadas. O segundo, o indivíduo precisa participar do seu processo de transformação. Então, à medida que ele tenta transformar o meio para satisfazer uma necessidade dele, né, ele assimila. E aí ele se depara com resistências que o obrigam a um esforço de adaptação. E aí, nessa relação, portanto, é que vai ocorrer essa aprendizagem. O terceiro apontamento é que o indivíduo não precisa receber respostas prontas. Então, através dos seus erros e dos seus acertos, do expressar o que ele pensa, é que ele vai tomando consciência do meio em que ele vive e que ele desenvolve aí esse ciclo do aprender a aprender. No quarto apontamento, o indivíduo aprende mais quando não corre risco de ser discriminado ou de perder-se de algo aí. Então, essas dinâmicas de grupo, jogos, simulação, realidade virtual, algumas dessas ferramentas, elas vão auxiliar o indivíduo a aprender, mas a aprender até brincando.
O quinto apontamento diz que o indivíduo normalmente procura novas situações. Nós somos seres humanos, temos por natureza essa ideia de buscar novos conhecimentos. E o sexto apontamento é que ele diz que é importante a gente se sentir seguro, né? A gente precisa dessa segurança para aprender, para poder aprender, para saber lidar com mudança. Então, vale lembrar aí que, segundo o próprio Piaget, esse processo só ocorre quando a capacidade do indivíduo é desenvolvida para conhecer algo ou descobrir algo. E isso vai acontecer como? Vai acontecer através da interação do indivíduo com um objeto que vai ser o gerador desse conhecimento. Então, assim, dentro da lógica aí do Piaget, que ele perpassa aí pela questão do construtivismo, o que é que o Piaget vai trazer de novo, que aí é muito importante, né, dentro dessa perspectiva. Piaget, ele traz que o aprendizagem ele vai ser construído pela criança durante a sua relação com o objeto e com as pessoas. Então, essa ideia vai ser a base da teoria que a gente conhece hoje, né, e alguns 2 décadas, 3 décadas atrás, como construtivismo. Então, assim, para Piaget, o desenvolvimento da criança ele vai ser dividido em estágios. Que estágios são esses? Nós vamos ter aí 4 estágios, né? O primeiro estágio é o estágio sensório-motor, que é para a criança de 0 a 2 anos. Nessa fase, as crianças elas aprendem como? Elas aprendem testando pelos próprios reflexos, movimentos, né? Desenvolvendo a percepção do próprio corpo e dos objetos. É o entendimento do mundo que vai se dando pela experimentação. E é essa interação que está toda à tua volta, né? Então, assim, sabe quando o bebê tá lá, pega as coisas e leva tudo para a boca? Ou então ele tem mania de jogar no chão? Então, essas são formas que ele vai construir o seu conhecimento dentro dessa fase. O segundo estágio é o estágio pré-operacional ou o estágio simbólico, que é para crianças de 2 a 7 anos, né? Então é quando ele começa a dominar ali a linguagem, né? Os nossos símbolos de comunicação. Ele começa também a imitar, ele começa a representar, ele começa a imaginar e ele começa a classificar. Então, nessa fase, por exemplo, a palavra carro, ela já não está mais só ali. Ele não precisa ver a palavra carro, ele consegue fazer mentalmente a palavra carro. Então é muito comum ainda que as crianças sejam egocêntricas, que elas se veem no centro do mundo, que tudo gira em torno dela, né? E eles não vão ter a capacidade de se colocar no lugar dos outros, tá certo? Então esse é um processo, sair do egocentrismo é um processo, mas faz parte dessa visão egocêntrica achar-se que a natureza e os objetos agem de forma independente. Então, se ele tropeça, ele diz que a calçada é que é culpada e não que ele próprio, né? Ele xinga um brinquedo porque o brinquedo se estragou, porque o brinquedo não é sincero, né? Porque o brinquedo caiu, foi a mão dele, não foi ele. Ele fantasia, né? Ele cria uma realidade ali alternativa, ele não consegue distinguir ali ainda o que é o certo, o que é o errado. E aí você vê muito nessa fase as crianças brincam de comidinha, criam histórias, fazem muitos desenhos, né? Então são formas de você estimular aí essa fase. O terceiro estágio já vai ser o operatório concreto, que é de 7 a 11, 12 anos, mais ou menos ali. Você vai ter uma diminuição do egocentrismo da criança, tá? Ela passa a ter uma maior capacidade de se colocar no lugar do outro, de entender conceitos morais, o que é certo, o que é errado, tá certo? Então, nessa fase, as crianças apresentam uma maior capacidade de pensar em soluções mentais para os problemas que são reais ali do cotidiano, né? Então, as informações que eles vão recebendo, até aqui, eles começam a se conectar com um raciocínio muito mais lógico, né? Eles consideram vários aspectos ao mesmo tempo. Então, a criança, ela consegue estabelecer relações, ela consegue agrupar objetos, agrupar símbolos pela questão das diferenças ou até mesmo pelas semelhanças. Então, nessa fase é que a gente costuma ouvir ali que está se consolidando o processo de alfabetização, né? Então, a letra, ela tem um som, esse som tem um plim que acontece, que começa a conjuntar as palavras e fazer. Então, esses aprendizados, eles vão se construindo a partir da observação das coisas e também pela questão da tentativa e erro, né? Por último, o último estágio é o estágio operatório formal, que ali ele é a partir dos 12 anos, né? Aqui é a capacidade cognitiva, ela é próxima, muito mais próxima da dos adultos, né? A gente vai ter um adolescente que vai conseguir fazer deduções, que vai conseguir trabalhar com hipóteses muito mais elaboradas, que tem um pensamento lógico e também vai ter um pensamento abstrato. Ele começa a entender teoria, doutrina, conceito, ele passa a ser capaz de fazer leituras críticas do mundo ao redor. E ele também critica muito os pais, né? O que os pais fazem? Por que os pais fazem aquilo? Que comportamento é aquele do pai? Então, esse
esse processo dele é um processo para ele reforçar a vontade de independência, de ser autônomo, entendeu? De, enfim, de assumir opinião, de assumir uma personalidade, uma posição dele dentro do mundo. Quem é esse jovem, né? Esse ser humano que está se formando? Então, assim, é importante a gente entender também que dentro da teoria do Piaget, ele acredita que se o aluno não passar por esses estágios de forma correta, com os estímulos adequados, ele pode ter um déficit, né, que vai gerando. Ao mesmo tempo também que ele acredita que se ele não está no desenvolvimento cognitivo adequado, ele não vai ter aquelas evoluções. Então, isso foi digamos assim, uma sacada muito boa de Piaget, que trouxe uma grande evolução, né? Aí a gente vai sair um pouquinho do Piaget e vamos para outro estudioso da área cognitiva, que é o Vygotsky. Então, o Vygotsky, ele vai trazer a questão do desenvolvimento cognitivo do aluno a partir do meio, das relações sociais em que ele está inserido, né? Então, essa interação do indivíduo com outro meio, tá? É fundamental dentro da teoria dele, que a gente conhece normalmente como sócio-interacionista, né? A interação é presente. Ele acredita nessas relações entre a aprendizagem, entre o desenvolvimento, que são aspectos importantes, pois o desenvolvimento ele só vai ser promovido pela aprendizagem. E essa interação entre o meio e o indivíduo vai ser essencial, assim, fundamental para esse processo. Não existe essa aprendizagem se não tivesse interação. Então, na percepção, a criança vai internalizar as interações com o ambiente e assim vai ocorrer o desenvolvimento, que acontece de fora para dentro. E aí a cultura, ela vai ter uma das principais influências para que ocorra esse desenvolvimento mental. Ela indica os caminhos e também as peculiaridades, tá certo, dessa conexão do indivíduo com o mundo. E aí, o que a gente pensa da escola? A gente vai pensar que a escola, por sua vez, é onde todas essas relações vão estar acontecendo, onde as crianças vão estar vivenciando, onde elas vão poder associar as ações, a concepção de mundo em que ela está inserida, tá? E aí, Vygotsky diz que a criança tem uma necessidade de atividades específicas que proporcionem o seu aprendizado, pois seu desenvolvimento depende dessa aprendizagem por intermédio aí das experiências e dessas interações que ele vai sendo submetido. Tá bom? Então, assim, o professor vai ser quem? O professor vai ser aquele mediador desse processo. Por ser a pessoa mais experiente, por ser aquele que vai planejar todas essas intervenções. E aí, Vygotsky vai trazer também a importância da linguagem, né? Então, para ele, a linguagem vai ser o principal instrumento de representação simbólica que os seres humanos possuem, tá certo? Então, a função inicial é a compreensão, é a comunicação, tá certo? E essa função vai estar diretamente ligada ao pensamento permitindo assim essa interação. Tudo isso através da linguagem, tá? E aí a gente tem também, cognitivo também, nós vamos ter o Ausubel, tá? O David Ausubel aí, que ele traz a teoria da questão da aprendizagem significativa, né? A mesma não é também, não é nova, tá? Ela já é mais popular, mas ela ganhou muitos adeptos nessas últimas décadas dentro dos estudos aí educacionais, tá bom? E aí Marco Antônio Moreira, né? Ele vai descrever que a aprendizagem significativa, ela se caracteriza pela interação entre os conhecimentos prévios e conhecimentos novos, e que essa interação, ela não é literal e não é arbitrária, tá? Nesse processo, os novos conhecimentos, eles adquirem um significado para o sujeito, e os conhecimentos prévios adquirem novos significados, ou uma maior estabilidade cognitiva, tá bom? Então, assim, o que ele vai destacar aí, que dentro dessa aprendizagem significativa, ela ocorre por um processo do meio, né, do qual uma nova informação vai se relacionar com um aspecto especificamente relevante dentro dessa estrutura de conhecimento do indivíduo. Ou seja, né, esse processo vai envolver a interação da nova informação com uma estrutura de conhecimento específica, que aí o Ausubel vai definir aí como subsunsores. Tá? Então, assim, para a gente compreender assim, o que seriam esses subsunsores, é importante a gente saber que na concepção dele existe sim uma aprendizagem mecânica ou uma aprendizagem automática, que ela é aquela que considera quando o aluno vai aprender novas informações, ou pouca ou nenhuma interação acontece ali. O conceito relevante ele é existente na sua estrutura cognitiva. Então, nesse caso, a nova informação ela vai ser armazenada de maneira arbitrária. Não há uma interação entre a nova informação e aquela que já é armazenada.
E o que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que essa aprendizagem mecânica, ela sempre vai ser necessária para quando o indivíduo quer adquirir uma nova informação, uma nova área do conhecimento que é completamente nova para ele. Tá certo? Então, assim, isso é que vai ser a aprendizagem mecânica. Isso vai ocorrer de uma forma que alguns elementos desse conhecimento se tornam relevantes, as novas informações da mesma área, começa a existir uma nova estrutura cognitiva e a partir disso podem servir de subsensores. E aí, mesmo que sejam poucos elaborados, e à medida que a aprendizagem começa a ser significativa, é que esses subsensores vão passando a ter um significado, vão ficando mais elaborados e vão sendo capazes de ancorar novas informações. Tá? Então, outra consideração também que é importante dentro dos estudos do Ausubel, aí fora os subsensores, essa questão da ideia da linguagem, que ela é muito importante para o facilitador da aprendizagem, tá? Então, a linguagem ela tem a função, ela clarifica todos os significados, ela torna tudo mais preciso, mais transferível, né? Então, o significado ele vai emergir aí quando se estabelece uma relação entre a entidade e o signo verbal que ela está representando. Então, vejam, esses todos, o Ausubel, o Vygotsky, o Piaget, eles partem da teorias de aprendizagem, que são teorias de aprendizagem cognitivas. Fora eles, você vai ter muitos outros, ok? E aí, para finalizar, eu trouxe como o estudioso da área humanista, tá? Eu selecionei o Carl Rogers. O Rogers, né, ele vai afirmar que é pelo contato que se educa, né? Que o professor deve ser um educador que facilite, tá? Ele seja aquela pessoa que realmente seja presente para os seus alunos. O educador não deve adotar um único modelo para facilitar a aprendizagem. Ele tem que se colocar os interesses do aluno sempre em primeiro lugar. E aí, dessa forma, é que nós podemos dizer que esse método consiste em que o aluno siga aprendendo a aprender. E que o professor, também sendo esse facilitador dessa aprendizagem, né, ele age assim de uma forma singular, de uma forma livre, com autenticidade, com aceitação, com confiança, tanto em si como no aluno. Ele tem uma compreensão, uma empatia, tá bom? Então, o Rogers, ele vai salientar ainda, né, que esse aluno, ele tem que ser estimulado. Ele tem que ser estimulado a encontrar o seu sucesso na sua busca pelo conhecimento, para ele não se tornar apenas um mero acumulador de informação, né? Para a gente não estar ali jogando informação no aluno, né? Então, os professores, eles vão ter que ter essa necessidade de imprimir os interesses, as percepções, os desejos sinceros de ensinar, para que, utilizando todos esses métodos, eles consigam situar os alunos, eles consigam apresentar os conteúdos, eles consigam estimulá-los. Ok? E aí, diante dessa perspectiva sobre alunos e sobre os professores, nós podemos considerar que um grande desafio que as instituições de ensino têm é proporcionar essa atmosfera para a realização dessas interações, né? Assim, do estudante com o professor, ele tem que se sentir à vontade, ele tem que se sentir livre para a nova descoberta, sem sofrer pressões, sem sofrer censuras, né? Eles têm que se autoaceitar e eles têm que tentar superar todos os desafios que vão surgindo à medida que vai se consolidando aí essa questão da aprendizagem, tá? Então, a gente viu aí, né? A gente viu as teorias aí comportamentais, cognitivas e humanistas. Só existem essas, professoras, Dani? Não. Vão ter muitos outros autores que eles vão se diferenciar por algumas características. Então, assim, é muito importante que vocês busquem mais conhecimentos, que a gente não pode estar falando de uma docência no século XXI, onde a gente vai ter professor que ainda desconhece o que são as teorias da aprendizagem, como é que elas se aplicam dentro do processo educacional, tá certo? Às vezes, qual é a sua identificação que você vai ter com aquele autor, aquela percepção do que você acredita. Então, todos esses que eu trouxe são autores renomados, são autores conceituados dentro dessa área e que é muito importante que você, enquanto educador, conheça. Ah, mas eu não quero ser educador. Se você não quer ser educador, não tem problema, tá? É importante que você saiba até para você se conhecer. Seu processo educacional, né? Tudo isso. Ou ajudar aí os filhos futuramente, tá?
Então, assim, dentro dessa aula, tá certo? O que eu quis passar para vocês foi essa parte introdutória sobre as teorias da aprendizagem, tá bom? Eu utilizei como referência vários outros artigos, para além daqueles que eu coloquei disponível para vocês estudarem, tá certo? Esse que eu coloquei, ele traz um pouquinho de cada uma dessas ideias. Ele fala muito na questão do novo behaviorismo, na questão das novas formas de aprendizagem significativa. Então, é muito importante vocês terem acesso, vocês buscarem mais informações além do que eu estou disponibilizando, tá bom? E aí, assim, tem uma coisa que eu fiz para vocês, eu fiz um joguinho da forca e fiz um questionário, mas a ideia desse joguinho da forca e desse questionário é apenas revisar esses conteúdos, revisar todas essas coisas que foram estudadas, né? Que eu estou propondo que vocês estudem, tá bom? Mas a atividade avaliativa não é isso, não é joguinho da forca e não é esse questionário, tá? Então, vocês deem uma olhada na atividade avaliativa, olhem na agenda da disciplina, tudo que está previsto para vocês fazerem durante essa semana, tá bom? Então, até breve e a gente se vê na próxima.